A distância entre Deus e nós é imensa. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, do céu e da terra. Somos suas criaturas limitadas, finitas. Nossa condição de seres humanos impõe limites à nossa capacidade de entender e compreender as coisas de Deus. Não impede a possibilidade deste conhecimento, com certeza, mas o limita. O fato de sermos seres humanos tentando entender a mensagem enviada pelo Deus Criador, em si só representa um distanciamento, que é o que chamamos de distanciamento natural, tá? A distância entre a criatura e o Criador, tão frequentemente mencionada nas Escrituras, tem seus efeitos também na nossa hermenêutica. Princípios de interpretação não podem ignorar isto e pensar que bastam ferramentas hermenêuticas corretas para que possamos entender a Deus. O distanciamento provocado pela nossa humanidade deve procurar ser transposto por princípios de interpretação que conheçam a necessidade da iluminação do Espírito. Então, esse ponto aqui toca numa questão interessante, que é o perigo da arrogância, tá? Não importa o quanto eu e você estudemos, nós sempre teremos que lidar com essa questão do distanciamento natural, tá? A grandeza de Deus em relação à nossa pequenez. Então, o que é que acontece quando uma pessoa cai no erro, na ilusão de achar que ela já sabe, que ela já isso, que ela já aquilo, que ela já entendeu, que ela, sabe, ele prega melhor, ele ensina melhor, ele canta melhor, ela, entendeu? A pessoa incorre num dos pecados mais cruéis, né? No relacionamento do homem com Deus, que é o pecado da soberba. Tá? E Deus é tão tremendo nesse aspecto que ele prefere pegar uma pessoa completamente incapaz, e levar esta pessoa a fazer coisas extraordinárias, enquanto que outros bem dotados ficam assistindo, do que dar vazão a gente soberba. Entendeu? Deus... A própria Bíblia diz, Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Tá? Não, isso aí é uma coisa que Deus não negocia. Tá? Então, esse distanciamento natural nos ajuda, veja bem, esse distanciamento natural nos ajuda a nos manter nos trilhos. Tá? Não importa o quanto eu estude, não importa, eu posso fazer 10 cursos de hermenêutica, você pode fazer mestrado, doutorado em hermenêutica. Nunca caia na ilusão de achar que porque você aprendeu umas regras aqui, umas regrinhas ali, você já é o bambambam da parada. Entendeu? Não faça isso. Porque se você entender que há esse distanciamento natural e que, portanto, você precisa de uma ponte que é a ação do Espírito para te ajudar nesse processo, aí você vai manter sempre a humildade, sempre a bola baixa diante de Deus, não importa o quanto Ele te eleve, você vai manter sempre a bolinha baixa, entendeu? Que é aquela história da autoridade espiritual que nós estudamos lá, segunda matéria, né? Primeira matéria é autoridade espiritual, entendeu? Se você, como é que eu vou explicar isso para você, que é uma coisa tão importante isso, para você entender? Esta relação que nós temos um com o outro é o mecanismo que Deus tem para nos manter sob controle. Entendeu? Toda vez que o diabo começa a jogar na cabeça do outro que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa do outro, que ele não precisa... Isso aí é sinal de que o diabo está encontrando um espaço no coração daquela pessoa, sabe, uma guarida que é a soberba para a sua própria queda. Isso aí é inevitável. Todos que seguiram esse caminho caíram, todos, sem exceção. Então, o que Deus fez para nos manter sob controle e nos proteger? Tem um texto em Provérbios, que eu não vou lembrar agora de cabeça, depois você pode procurar, que diz assim: quem romper um muro, uma cobra o morderá. Você sabe onde é que está, apóstolo? Provérbios alguma coisa. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Olha que coisa interessante. Tem um muro aqui, esse muro... Ah, mas eu não quero ficar preso dentro desse muro.
Mas esse muro é para nossa própria proteção. Se você romper esse muro, tem uma cobra lá que vai te morder. Então, a mensagem do texto é exatamente essa. Deus estabeleceu limites para nossa própria proteção. Quando eu quero ultrapassar esses limites que Deus estabeleceu, o que acontece? Eu saio da proteção e aí, meu filho, qualquer cobra que estiver pelo caminho vai acabar me pegando. Pô, Eclesiastes, é? Pronto. Lê aí. Quem cava uma cilada cairá nela. Quem derruba um muro, uma cobra morderá. Olha aí. Entendeu? Então, esses limites, o muro aí fala de limites, né? Os limites de Deus. Então, esses limites não é Deus tentando nos controlar, é Deus nos protegendo, porque Ele sabe que do lado de lá do muro estão as cobras da vida. Entendeu? Tentando de alguma forma me pegar, e ela não pode me pegar enquanto eu estiver do lado de cá do muro, enquanto eu estiver debaixo da nuvem, enquanto eu estiver ao alcance da coluna de fogo. Sabe? Estou usando uma metáfora do deserto lá. Então, quando eu saio desse limite, o que acontece? Eu estou vulnerável. Entendeu? E esse aspecto aqui fala muito bem disto. Eu tenho sempre que manter em mente que eu fui colocado por Deus dentro de uma estrutura, no caso a estrutura eclesiástica, a estrutura de relacionamento, etc., para o meu próprio bem. Tá? Então, quando eu respeito essa estrutura e me mantenho dentro dela, respeitando as suas camadas, de acordo com a denominação, essas camadas mudam, mas aonde eu estou, eu tenho que respeitar essa estrutura que Deus proveu para para me abrigar, porque isso é para a minha própria proteção. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Do contrário, eu estou muito vulnerável. Vem o distanciamento espiritual. O fato de que somos pecadores impõe ainda mais limites à nossa capacidade de interpretação da Bíblia. Somos seres afetados pelo pecado, tentando entender os desígnios do Deus puro e santo. A queda é um conceito espiritual, mas com certeza não pode ser deixado de lado em qualquer sistema interpretativo das Escrituras. Transpor o abismo epistemológico causado pela queda é certamente o ponto de partida. A regeneração e a conversão são a resposta de Deus para essa condição. Aí você adiciona ainda, né, a esse fator, que é a distância natural, eu sou pequenininho, Deus é grandão, tem essa distância natural, aí vem o distanciamento espiritual e moral, que nós vamos falar um pouco à frente aqui, que me faz, se eu for esperto bastante, o que acontece? Eu nunca vou parar de buscar a Deus. Nunca. Para poder diminuir o máximo que eu puder esse distanciamento, porque quanto mais perto dele, quanto mais nele, mais guardado eu estou, mais protegido eu estou, e por aí vai, entendeu? E evitar as ciladas malignas, né? E o moral é a distância que existe entre seres pecadores e egoístas e a pura e santa palavra que pretendem esclarecer, né? A corrupção de nossos corações acaba por introduzir na interpretação das Escrituras motivações incompatíveis com o autor das mesmas. Infelizmente, a história da igreja mostra como diferentes grupos manipulam as Escrituras para defender, provar e dar autoridade aos seus pontos de vista. Tá? E aí nós falamos agora mesmo aqui, a gente reconhece falhas no nosso conceito pentecostal, como há falhas no conceito tradicional, como há acertos lá e há acertos aqui. O que nós não podemos é usar a Bíblia, ajustar a Bíblia para poder corroborar com o que quer que a gente queira, né? Porque aí você perde a cooperação de Deus, né? O que ele diz para Jeremias? Eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, velo pela palavra para fazê-la cumprir. Então, toda vez que eu vou tentar dar uma ajeitada na palavra para poder coadunar com o meu jeito de ser, Deus se afasta. Deus fala, você está sozinho nessa. Entendeu? Aí, de novo, eu fico vulnerável. Então, eu tenho que ter sempre o cuidado de estar nesta relação com a Bíblia, sempre procurando entendê-la da melhor maneira. Quando eu tiver qualquer dificuldade, haverá sempre gente à minha volta que eu posso pedir ajuda, além de muitos recursos hoje que já existem por aí, que eu posso usar também para isso, para não cair no engano de Satanás. Tá? A Bíblia tem sido usada como prova das mais conflitantes teorias e ideias,
o que mostra que ler e entender imparcialmente a sua mensagem não é tão fácil e costumeiro assim. Aí vem a questão do logos e do rema. O que acontece? Rema sem logos é nada mais, nada menos do que um pretexto para impor o seu próprio conceito. Para quem não entende, logos é um termo usado para a palavra como um todo. Rema é um termo usado para aquela palavra efetiva, a palavra do momento, a palavra de impacto, a palavra direcionada a alguém. Isso é rema. O logos é a palavra completa, inteira, né? Então, rema sem logos é um pretexto para o que quer que seja, né? Então, o rema se torna rema legítimo, real, quando eu considero todo o conteúdo, quando eu considero todo o conceito doutrinário, quando eu não quebro regras ou princípios da palavra como um todo, entendeu? Muito bem. Eu vou passar com você aqui, vai repetir algumas coisas que nós podemos passar para frente, página 9, introdução à hermenêutica. De muitas maneiras os homens se diferem entre si e esse fato naturalmente faz com que eles distanciem mentalmente uns dos outros na capacidade intelectual, no gosto estético, na qualidade moral e etc. Alguns foram instruídos em conhecimentos intelectuais e outros não tiveram essas oportunidades e isto provoca divergências de interpretação. Apesar dessas divergências entre os homens, Deus tem um plano para os mesmos e este está revelado na Bíblia Sagrada. Este plano de Deus traça um mesmo caminho para reunir uma grande família em Cristo Jesus, com a unificação dos povos sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade, condições sociais e econômicas. Tá? Diante deste quadro, a aplicação da hermenêutica será imprescindível à unificação do conhecimento do plano da salvação para com todos os homens da terra. Aí vamos falar sobre origem, definição e divisão. Antes disso, o que acontece? Uma experiência interessante que eu estava ouvindo de um profeta americano muito conhecido, ele contando uma experiência de arrebatamento que ele teve. E nessa experiência, ele encontrou-se com o Senhor e o Senhor virou para ele e falou para ele, eu quero que você, entregou para ele um pergaminho e falou para ele, eu quero que você pregue, eu quero que você ensine esse pergaminho para o meu povo precisa saber desse pergaminho. E ele pegou aquele pergaminho e pegou e falou assim, Senhor, eu posso levar esse pergaminho? Aí o Senhor falou com ele, não precisa, porque você já tem ele lá na terra. Aí falou, tenho? Como assim, Senhor? Tem. Esse aí é o livro de Colossenses. Ele contando a experiência, né? Deus falando, então o povo precisa... Foi uma experiência que ele teve há um tempo atrás, Deus falou, nessa temporada o povo precisa aprender esse conteúdo. Ou seja, falando para ele ensinar para o povo o conteúdo do livro de Colossenses. Mas o interessante é a experiência dele, que naquele ambiente de arrebatamento, Deus entrega um pergaminho, meu Deus, o que será isso? Ora, é o que você já tem em mãos aqui na terra, entendeu? Ou seja, não existe um pergaminho novo, não existe uma revelação nova, não existe nada novo debaixo do céu, é o que está aí, Deus já deu o que precisava dar. Entendeu? O que nós temos que fazer agora é estudar isso com a devida responsabilidade. Origem, a palavra hermenêutica, é derivada do termo grego hermeneutike. E o primeiro homem a empregá-la como termo técnico foi o filósofo Platão. Definição é a ciência e arte de interpretar, é ciência porque postula princípios seguros e imutáveis, é arte porque estabelece regras práticas. Então, o que acontece? Qualquer tipo de literatura passa ou deve passar pelo crivo hermenêutico, tá? Por isso que quando a gente estuda hermenêutica bíblica, no caso aqui, hermenêutica bíblica elementar, que é o nível 1, tá? Por quê? Porque a hermenêutica em si, ela não pertence a nenhum segmento. A hermenêutica em si é uma ciência.
de interpretação de texto. Aí eu pego essa ciência de interpretar texto e aplico ela no campo que eu preciso. Tá? Então, se o meu campo é literatura médica, então, hermenêutica científica, ou médica, ou hospitalar, ou hermenêutica do direito, hermenêutica bíblica. Então, nós estamos aplicando a hermenêutica dentro do nosso campo, que no caso é a Bíblia. Tá? A divisão da hermenêutica é reconhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. Acabei de descrever para você. E a específica é aquela que se aplica a determinado tipo de produção literais, tais como leis, história, profecias, poesias, etc. No nosso caso, a bíblica. Qual a necessidade da hermenêutica? O pecado obscureceu o entendimento do homem e exerce influência perniciosa em sua mente e torna necessário o esforço especial para evitar erros, a aplicação e a conservação do caráter teológico da hermenêutica estão vinculados ao recolhimento de princípios da inspiração divina da Bíblia Sagrada. As disposições necessárias para o estudo das Escrituras. Tá? Nós temos, necessita-se de um espírito respeitoso. Aí eu não vou explicar muito, porque nós já falamos disso lá atrás, que é aquela coisa de não permitir que o meu coração se ensoberbeça em qualquer ponto que seja do processo. Tipo, eu já entendi isso aqui. Eu tive uma experiência com Deus tão interessante, há um tempo atrás, um dos meus campos de especialização foi a escatologia, né? Então eu li Apocalipse, sei lá quantas vezes, não consigo nem dizer, Daniel e Apocalipse, talvez são os livros da Bíblia que eu mais li na minha vida, muitas vezes, ok? Conheço de cor e salto alto, como diz o outro, né? De cor e salto alto. Aí eu estava uma vez estudando um assunto, num dos meus estudos, o Espírito Santo falou comigo assim, leia Apocalipse 13. Aquela vozinha soou lá dentro. Aí eu pensei no meu coração assim, Apocalipse 13 eu conheço de cor e salteado. Eu posso citar Apocalipse 13 de cabeça. Eu pensando comigo. Mas aí a vozinha do Espírito Santo falou comigo, não, vá ao texto. Eu quero que você vá no texto. Eu estava em Daniel, estudando alguma coisa em Daniel. Aí eu fui lá para o texto, abri capítulo 13... e fui lendo cuidadosamente, uma palavra após a outra, com muito cuidado. O que acontece quando eu estava lendo? Quando eu cheguei num determinado ponto do texto, que eu já tinha lido 300 vezes, ou sei lá quantas. Quando eu cheguei naquele ponto, abriu uma cortina assim, na minha frente, e o meu entendimento abriu para uma coisa que tinha ali, que eu não tinha visto antes, abriu o meu entendimento, que foi me revelar algo lá em Daniel, e aí aquilo, enfim, que acabou virando depois um texto do curso de mestrado de escatologia do seminário. Mas eu só consegui ver porque eu não resisti ao Espírito Santo. E essa questão sabe, quando você acha que já conhece alguma coisa, e aí você limita Deus ali, que é aquilo que eu falei para vocês no curso de bibliologia, que eu tenho várias Bíblias, então eu tenho várias Bíblias de estudo e eu tenho uma Bíblia limpa, onde eu não escrevo nada. Então toda vez, se eu estou pesquisando, eu ponho 3, 4 Bíblias aqui. Agora, toda vez que eu vou estudar a Bíblia, por exemplo, para poder pregar um assunto qualquer, o que acontece? Eu nunca pego as minhas Bíblias escritas. Eu pego sempre uma Bíblia limpa, onde não tem nada. Tá? Eu tenho ela lá, letra grande, porque já passei dos 50, aquela letra grandona. E eu tenho ela lá, limpa. Por quê? Porque qualquer anotação que eu faço no rodapé da Bíblia, tá, o que, by the way, não tem nada de errado e de pecado, pode anotar à vontade. É bom que você tenha uma Bíblia até para fazer isso. Eu tenho uma Bíblia lá que está toda rabiscada, risca para lá, escreve aqui, do lado e tal. Quer dizer, agora eu parei porque com as Bíblias eletrônicas fica mais fácil, né? A Bíblia eletrônica ajuda muito, porque você abre uma janelinha, faz o comentário, fecha aquela janelinha e só abre ela se precisa, né? Então já ajuda muito. Mas quando eu vou pregar, por exemplo, eu vou pregar domingo à noite, então eu vou estudar agora a palavra. O que eu faço? Eu vou para uma Bíblia limpa.
Porque os comentários meus de rodapé não são inspirados. Inspirado é o texto bíblico. O que eu anoto no rodapé é bonitinho, glória a Deus, foi o Espírito Santo que me falou, mas isso é diferente de inspiração. Inspiração é outro processo. Então, toda vez que eu vou estudar um texto para pregar, o que acontece se eu tiver anotado alguma coisa do lado? A minha atenção vai imediatamente naquilo que eu anotei. Tá? E aquilo pode me impedir de ver algo novo que o Espírito Santo queira me mostrar ali. Porque eu vou ficar cativo naquilo que eu vi ontem. Que pode ser bom, pode ser maravilhoso, mas não é tudo que tem naquele texto. Entendeu? E se eu ficar preso sempre naquilo que Deus me mostrou ontem, semana passada, mês passado e por aí vai, o que acontece? O Espírito Santo não pode abrir o meu entendimento para outras coisas. Entendeu? Então eu vou estudar, eu pego uma Bíblia limpa, ela pode ter até grifo, mas eu não anoto nada no rodapé do lado esquerdo, nada, não anoto nada. Aquela é a Bíblia que eu uso para estudar, quando eu vou pregar, quando eu vou preparar uma mensagem, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu vou ler o texto desarmado, e qualquer coisa que o Espírito Santo queira me mostrar naquele texto, eu estou desarmado para poder conceber. Eu não estou já previamente com conceitos já concebidos, armado do lado esquerdo, direito, o que vai impedir que o Espírito Santo flua da forma que ele desejar. Estão entendendo? Isso não é uma regra universal, ou seja, todo mundo tem que fazer assim, mas é assim que eu consigo fluir, né? Digamos assim. Então necessita de um espírito respeitoso. Considere sempre a Bíblia superior, sempre. Tá? Não importa quantas vezes você já leu o Salmo 23. Quando for ler de novo, leia de novo como se fosse a primeira vez. Necessita-se de um espírito dócil. Isso significa ausência de obstinação e teimosia diante da revelação divina. É preciso receber a palavra de Deus com mansidão. Necessita de um espírito amante da verdade. Aí vem de novo a questão da verdade. Porque quantas vezes você vai ler a Bíblia e vai dar de cara com uma coisa ali que condena algo que você está fazendo? Condena um comportamento meu e seu. Quantas vezes? Você dá de cara com aquilo. Aí o que acontece se você não for amante da verdade? Você vai evitar aquilo. Você evita. Porque aquilo te incomoda. Mas se você for amante da verdade, você se rende e fala, Senhor, me ajuda, eu estou pecando nisso aqui, me ajuda aqui. Entendeu? E Deus vai sempre te honrar nesse aspecto. Necessita-se de um espírito paciente. Ah, meu Deus, se eu pudesse grifar para você quanto que isso aqui é importante. Necessita-se de um espírito paciente. A Bíblia não é um livro de história. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Né? Quando? 7 de abril, né? De 1500, uma coisa assim. Pedro Álvares descobriu o Brasil, tal. Ok, pronto. Você vai ler daqui a 200 anos, é a mesma coisa. Vocês estão rindo porque está errado ou porque vocês não sabem? Entendeu? Você leu, tem coisa que você lê, acabou, daqui a 200 anos vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. Pedro Álvares descobriu o Brasil, acabou. Tá? A Bíblia não é isso. A Bíblia não é um texto flat, um livro de história apenas que conta uma historinha. Tá? Então o que acontece com essa questão do espírito paciente? Tá? Escute bem o que eu vou te dizer. Se você puder grifar aí esse 3.4, que talvez seja o mais crucial. Se você é pregador, ou ensinador, ou deseja ser um dos dois, talvez aqui esteja o grande segredo. O grande segredo para você. Tá? Necessita-se de um espírito paciente. Nos dias de hoje, com a correria da vida hoje, as pessoas não têm tempo para nada. Né? Esperar 1 minuto no drive-thru já te deixa louco, é ou não é? Já demorou demais, né? 1 minuto. Entendeu? Entendeu? Então, o que acontece? Numa vida onde esperar 1 minuto, para abrir o sinal de trânsito já é demais, quem é que gasta 1 hora, 1h30, 2 horas com a Bíblia aberta, lendo pacientemente, lê de novo, lê outra vez. Quem é que lê um mesmo texto bíblico 4, 5, 10 vezes hoje? Pacientemente, crendo que há algo ali que o Espírito Santo vai mostrar se você esperar long enough. Entendeu?
Aí você vê os pregadores de hoje, de um modo geral, o quanto que os pregadores de hoje estão rasos, de uma forma geral falando, como que é difícil você encontrar gente profunda. Aí vocês perguntam, poxa, mas por quê? O que está acontecendo? É muito simples, as pessoas não têm mais tempo, entendeu? Não tem tempo. E não há pregador profundo que não gaste tempo com a Bíblia, em oração e lendo o texto. Você tem que ficar ali quietinho, sentado, sabe, ler de novo, ler outra vez, ler outra vez. Eu preguei domingo agora, eu tive uma experiência até que o apóstolo, sem querer, participou dela, né? Deus me colocou num plantão de oração, falou comigo, eu quero que você tire um plantão de oração. Aí eu entrei na igreja terça-feira à noite, o prédio lá é muito bom, grande, eu acho que é até maior um pouco do que esse aqui, tem uns cantinhos lá bonitinhos, tem uma capelinha, eu entrei na capelinha e me tranquei lá terça-feira à noite. Aí fiquei terça à noite, quarta o dia todo, quinta noite, quando foi de quinta noite para sexta-feira, eu recebo a mensagenzinha do apóstolo. Jefferson, olha, Deus tem um tempo novo. E eu estava orando exatamente, que acabou que a nossa conversa não terminou, era o motivo da minha oração. Eu estava orando a Deus, falando, Senhor, traz um tempo novo nesta igreja, porque tem uma história em relação a esta igreja que eu assumi agora, uma história que eu não vou contar aqui, mas que eu orando a Deus pela igreja, Senhor, esta igreja, e aí daqui a pouco, pipi, apita o telefone. Eu vou olhar, quem? Profeta Cerqueira. Jefferson, tem um tempo novo de Deus vindo. Mas aí o que acontece? Eu preguei domingo agora uma mensagem com essa. Deixa eu voltar lá atrás. Na quinta noite, você vê, eu já estava lá em oração desde terça à noite. Na quinta noite, eu tive uma experiência com Deus no templo. E aí Deus mandou eu pregar um texto da Bíblia. Deus falou comigo para pregar num determinado livro da Bíblia. E aí eu cheguei domingo, falei, vou primeiro pregar a primeira mensagem domingo, vou pregar, sei lá, umas 3, 4, 5 mensagens nesse livro. Aí eu fui preparar a mensagem para pregar domingo. Abri o livro, capítulo 1, versículo 1, e comecei a ler. Quando eu estou lá no versículo 4, o Espírito Santo falou comigo assim, você está lendo rápido demais. E olha que eu não estava rápido do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, eu não estava rápido. Eu estava lendo. Quando eu cheguei no versículo 4, o Espírito Santo falou comigo, você está lendo rápido demais. Volta lá no versículo 1. Por quê? Aí depois que eu fui entender. Porque a mensagem que ele queria que eu pregasse domingo estava no versículo 1. Entendeu? Quem é que presta atenção no versículo 1, gente? Entendeu? Versículo 1. Foi a mensagem de domingo, quer dizer, ali estava, aí eu voltei, porque também você aprende, à medida que você vai relacionando com Deus em relação a essas coisas, você aprende a ceder, tá? Entenda uma coisa, o Espírito Santo sempre tem razão, sempre. Então aprende a ceder, tá? Ceda. Aí eu voltei e falei, Senhor, então me perdoa, deixa eu voltar aqui. Aí voltei lá, versículo 1, aí fui. Aí, em alguns casos, não nesse caso, mas em alguns casos, eu paro, vou lá, checo a palavra no grego, o que isso aqui significa, volto, leio de novo, leio outra vez, vou. Lentamente. Aquela coisa que, às vezes, você gasta 10 minutos num versículo, entendeu? Por quê? Principalmente Paulo, por exemplo. Paulo, ele tem uma característica curiosa, tá? Paulo sempre começa um raciocínio novo antes de terminar o anterior. É uma característica de Paulo. Então, Paulo está falando aqui, aí ele entra num outro assunto aqui, mas ele não terminou esse aqui ainda. Ele entra num outro assunto aqui, quando chega lá na frente, ele retoma aquele assunto. Aí ele continua aqui, aí ele conecta, às vezes, os dois pensamentos, aquele que não havia terminado, o outro raciocínio que ele já começou de novo, às vezes ele conecta aqui em 2, 3 versículos. Tá? É uma característica dele, em todas as cartas dele tem isso.
Então, o que acontece se você, por exemplo, vai ler textos de Paulo apressadamente? Você não vai entender o que Paulo diz. Pedro falou isso. Pedro disse, olha, os indoutos não conseguem entender o que o irmão Paulo diz. Pedro disse isso. Acho que primeira carta de Pedro, se não me engano, capítulo 2, alguma coisa, ou 3. Depois a gente acha aí. Pedro falou, olha, os indoutos não conseguem entender o que diz Paulo e para a sua própria destruição, uma coisa assim. Ou seja, não adianta ler as cartas de Paulo correndo às pressas, achar que você leu 2 vezes, 3 vezes e você está pronto para pregar aquele assunto ou ensinar. Tá? Se você quer perseguir o desejo de ser profundo, você precisa aplicar esse ponto 3.4 aqui, a necessidade de um espírito paciente. Esperar nele. Espera nele. Tá? Leia e espere, leia de novo, espera de novo, leia outra vez, espere outra vez. Entendeu? Porque quando ele percebe esse espírito, quando você soma aqui, né? Não perca a sequência, espírito respeitoso, espírito dócil, espírito de amante da verdade e espírito paciente. Quando você acumula essas coisas num espírito paciente, meu filho, pode ter certeza que não vai dar outra coisa, vai vir coisa boa. 3.5, necessita-se de um espírito prudente, iniciando a leitura pelo mais simples e prosseguir para o mais difícil. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á concedida, Tiago 1:5. Tá? Então, qual é a importância, o valor da hermenêutica? Primeiro, aproxima-nos do texto e do seu sentido e significados corretos. 2, fortalece a nossa convicção na pessoa de Deus. Deus revelou a eternidade. 3, enaltece a soberania de Deus que preservou a escrita até hoje. 4, coloca-nos na linha da história da igreja. Traz equilíbrio entre o conteúdo, revelação e comportamento, ética e exigência. Confirmação da credibilidade da revelação, homens falaram a tantos e tão distante de nós. Auxilia-nos para determinar o permanente e o temporário. Aí volta de novo daquela história lá do véu, lembra? A história lá de 1 Coríntios, o que é permanente, o que é temporário? O que é para essa, o que foi para aquela época? O que é conceito que vai perdurar? A hermenêutica te ajuda a entender isso. Base científica, a vida devocional, valida a encarnação do Filho de Deus. O texto inserido na história e cultura de um povo que a teologia da terra, né? Evita o desvio ou os desvios, descobre-se a unidade da revelação. Então, próximo ponto, relação com as outras matérias, para você poder entender a diferença entre uma coisa e outra. Tá? De acordo com Wickler, a hermenêutica não se encontra isolada dos outros campos de estudo bíblico. Aí nós temos algumas matérias semelhantes, tá? Nós temos a exegese, a exposição, a homilética e a pedagogia. Como que a hermenêutica se relaciona com essas matérias? Então, a hermenêutica, de forma mais resumida, é a ciência e arte de apurar o sentido do texto bíblico. No caso aqui, a hermenêutica bíblica, tá? É a ciência e a arte de apurar o sentido do texto bíblico. O que é a exegese? É a verificação do sentido do texto bíblico dentro dos seus contextos históricos e literários. Então, a hermenêutica me dá as ferramentas para interpretar o texto e a exegese é o processo pelo qual eu explico o sentido do mesmo. Tá? Então, todo pregador e todo ensinador, inevitavelmente, querendo ou não, bem ou mal, ele é obrigado a fazer uma exegese do texto, que é explicar o sentido daquele texto. O que aquele texto, afinal de contas, quer dizer? Essa é a exegese.
A exposição é a transmissão do sentido do texto e de sua aplicabilidade ao ouvinte moderno. Então, quando eu estudo o texto, eu faço a exegese dele, que é a compreensão do texto. E como que eu faço isso? Aplicando as regras da hermenêutica, as regras de interpretação. Nós vamos falar sobre essas regras depois, tá? Os princípios hermenêuticos. Eu fiz os princípios? Fiz. Então eu consigo entender o texto, que é a exegese. Entendi? Entendi. Agora eu vou expor, eu vou explicar o texto, tá? É a exposição. A homilética é a ciência e arte de transmitir o significado e a importância do texto bíblico sob forma de pregação. Então eu interpreto o texto hermenêutica, eu entendo o texto exegese, eu explico o texto exposição, e o método usado para explicar o texto é a homilética. Tá? É o sistema, a metodologia, ok? E a pedagogia é a ciência e arte de transmitir o significado e a exposição do texto bíblico sob forma de ensino. Então, uma vez que eu vou conseguir expor o significado, eu tenho a exposição, eu tenho o significado, eu preciso expô-lo. Eu vou fazê-lo usando ferramentas, que é a homilética. Quando eu faço, o meu ouvinte vai aprender um conceito. Essa é a pedagogia. Você já teve aquela sensação da pessoa pregar e você, lá pelo meio da mensagem, assim, você fala, ele está falando de quê mesmo? Ou então a pessoa termina de pregar, você fala assim, ok, afinal de contas, o que ele falou, o que ele quis ensinar? Já aconteceu isso com alguém em algum momento da sua vida? Você ouvir alguém pregar ou ensinar e depois você ficar meio assim, sem entender muito bem o que a pessoa quis dizer? O que aconteceu? No processo, ela pecou em algum desses. Tá? Provavelmente no último, pode ser no último, porque no final da conta não houve o ensino, não houve pedagogia. Então, a pessoa que ouviu não conseguiu aprender nada. Ou aprendeu de forma meio confusa, ela não entendeu muito bem a que ponto aquela pessoa quis chegar. Ou seja, faltou pedagogia. Tá? Número 6, a história da interpretação da Bíblia. Por que uma visão panorâmica da história? No transcurso dos séculos... Alguma pergunta até aqui, gente? Comentário? Eu sou igual uma metralhadorazinha, né? Pergunta, comentário, testemunho, alguém quer cantar um hino? Não? Ok. No transcurso dos séculos, desde que Deus revelou as Escrituras, tem havido diversos métodos de estudar a palavra de Deus. Os intérpretes mais ortodoxos têm encarecido a importância de uma interpretação literal, pretendendo com isso interpretar a palavra de Deus de maneira como se interpreta a comunicação humana normal. Outros têm empregado o método alegórico e ainda outros têm examinado letras e palavras tomadas individualmente como possuindo significado secreto que precisa ser decifrado. Uma visão geral, histórica dessas capacitar-nos-á, português, a vencer a tentação de crer que nosso sistema de interpretação é o único que já existe. Em outras palavras, não há nada novo debaixo do sol. Né? Tudo já foi ou praticado ou tentado em algum ponto da história. A exegese judaica antiga, que é um estudo da história da interpretação bíblica, começa em geral com a obra de Esdras, visto que durante o período do exílio os israelitas provavelmente tenham perdido sua compreensão do hebraico. A maioria dos estudos bíblicos supõe que Esdras e seus ajudantes traduziram o texto hebraico e liam em alta voz em aramaico, acrescentando explicações e arte da interpretação bíblica. Então, o que acontece é o seguinte, para ficar mais prático, explicar para vocês aqui, que a gente já mata aqui os parágrafos aqui, tá? O que acontece? Já pode passar para a página 15, que eu vou fazer um resumão dessa daqui para vocês. Veja bem, a história de Israel tem alguns altos e baixos e tem os turning points, né? Tem aqueles
aqueles momentos principais da história de Israel que afetaram a história do povo ou causaram certas guinadas na história do povo. Um desses pontos é o cativeiro babilônico, né? Então, o que acontece? Houve uma divisão após a morte de Salomão, houve uma divisão no reino. Roboão, que era filho de Salomão, não tinha a mesma sabedoria do pai, oprimiu demais o povo se rebelou e dividiu o reino. Roboão ficou com Judá, mais a tribo sacerdotal Levi e mais metade da de Benjamim. E Jeroboão, que era servo de Salomão, que ajudou a construir o templo e etc., ele, que era um líder muito influente, por sinal, ele ficou como restante, tá? Então, normalmente essa divisão é chamada de a tribo de Judá e as tribos do norte. Mas, na verdade, era a tribo de Judá com a de Levi, a tribo sacerdotal, por causa do culto de Jerusalém. Na verdade, não necessariamente por causa do culto de Jerusalém ainda, mas por causa da construção do templo especificamente, tá? Então, a tribo de Judá com a de Levi e metade da tribo de Benjamim que ficou junto com esse grupo. Esse passou a ser o reino do sul. O outro grupo, que é o restante das tribos, a metade de Benjamim, mais as outras tribos, passou a ser o reino do norte com Jeroboão. O que aconteceu? Deus provocou a divisão, porque Deus tinha um plano, e até mesmo porque era um processo de correção divina, mas as tribos do sul, que era o reino de Judá, teve reis bons e maus. Então, embora o povo pecasse contra Deus e se desviasse, etc., vez ou outra aparecia um rei temente a Deus, que fazia uma reforma espiritual e restaurava a comunhão do povo com Deus. E aquilo ia retardando o juízo de Deus. As tribos do norte, elas não tiveram nenhum rei bom, todos foram maus. E um pior do que o outro, eles iam piorando com o passar do tempo. Então o que aconteceu? Deus teve que julgar o reino do norte mais rápido. Então, em torno de 700 e pouco antes de Cristo, Deus julgou o reino do norte, trouxe a Síria, invadiu o reino do norte e levou essas tribos todas cativas para lá. A Síria, não Síria, a Síria, tá? Que era o norte do Iraque hoje, na parte norte do Iraque. Essas tribos do sul, por causa das reformas constantes, rei Asa, o rei Josias, os reis que vinham e restauravam, consertavam, e eles conseguiram ganhar cerca de 200 anos a mais. Quando foi em 586, se não me falha a memória, Deus então julgou o reino do sul e veio a Babilônia, com Nabucodonosor, invadiu as terras, pegou o povo e levou cativo para a Babilônia. Tá? O que aconteceu depois disso? Que é importante você entender, isso aqui é um tipping point, é um momento de virada na história da nação de Israel. Tá? O que aconteceu? As tribos do norte, Deus tinha um outro plano, inclusive profecias já, sabe, anteriores, que na época o povo não entendeu, que hoje a gente olha para trás e entende que Deus estava falando. Deus pegou essas tribos, a do norte, o reino de Israel, as tribos do norte, mandou para o cativeiro assírio, e Deus nunca trouxe esse grupo de volta. Esse grupo ficou lá, essas tribos ficaram lá. Chegou um ponto que o cativeiro acabou, essas tribos foram se proliferando, eles foram migrando daqui para lá, de lá para cá, resultado, eles nunca voltaram desse cativeiro. Mas aí o grupo do sul, da tribo de Judá, porque era de onde Deus ia extrair o Messias, o que Deus fez? Deus pegou esse grupo e colocou cativo na Babilônia. 70 anos. 70 anos é uma geração inteira, tá? Então você imagina o que é. Eu estou com 53 anos de idade, eu já acho que já vivi muito, já vivi bastante, eu já lembro de tanta coisa, vou buscar na minha memória aqui tanta coisa que aconteceu na minha vida, 54 anos. Agora você imagina, 70 anos é uma geração inteira. Então, uma criança que nasceu no primeiro dia que chegou na Babilônia, por 70 anos ele não conheceu outra coisa que não fosse a Babilônia. 70 anos.
Por que é importante saber disso? Porque uma geração, 70 anos, é tempo suficiente para você destruir um idioma. Nenhum outro idioma na história da raça humana conseguiu sobreviver a um período longo desta forma. Inclusive, idiomas como o caso do latim, por exemplo, em muito menos tempo do que isso, desapareceu. E era o idioma de um império dominante, hein? O hebraico, nós estamos falando de uma nação, não era? Israel nunca foi império dominante de nada, era uma nação. 70 anos no cativeiro, era tempo suficiente para dizimar com a língua, ok? Mas não dizimou. Mas o que aconteceu? É que ao crescer no cativeiro, eles começaram a lidar com outro idioma. Eles aprenderam um novo idioma. Então o que acontece? Quem tem filhos aqui que nasceu aqui? Quem tem? O que acontece com os nossos filhos que nasceram aqui? Chega um ponto, eles até falarão a nossa língua nativa, mas não é a língua que eles vão dominar, não é a língua que eles vão conhecer a gramática, não é a língua que eles vão escolher se comunicar, porque não é a língua das escolas, das universidades, etc, etc. Então vai chegar um ponto que os nossos filhos serão muito mais americanos do que brasileiros. E eles vão sempre optar por falar a língua da terra. É o que aconteceu com a tribo de Judá. Com o tempo, eles foram optando pela língua da terra, porque eles precisavam viver. E Deus mandou, através de Jeremias, comprem casas, constituam famílias, porque vocês vão ficar aqui muito tempo. Então, eles compraram casas, montaram comércio, os judeus sempre soube prosperar, né? Chegou um ponto que eles prosperaram, e etc e tal, e lá ficaram por 70 anos. Conclusão, eles desenvolveram um outro idioma, que é o aramaico. Quando eles voltaram, no ano 70, as tribos do norte nunca voltaram. A tribo de Judá voltou. Quando eles voltaram, esses judeus voltaram 70 anos depois, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito importante para nós entendermos, por exemplo, o Novo Testamento. Tá? Por isso que Esdras é tão importante nesse contexto. Porque eles voltam agora para a terra, todos os escritos que eles tinham até então, basicamente, praticamente quase todo o Velho Testamento, tá? Os últimos livros foram escritos por Ageu, Zacarias e Malaquias, e isto foi já no tempo da construção do segundo templo, tá? Depois que Malaquias terminou de escrever, cessou a voz profética, por isso que o cânon foi fechado por Esdras e por Neemias, porque nada foi inserido depois disso. O que acontece é que tudo que eles tinham estava em hebraico. Como é que faz agora? Que você tem todos os textos sagrados em hebraico, mas a população não fala mais aquela língua. Entendeu? A população, a língua diária do povo era o aramaico, que tem algumas semelhanças, mas não é a mesma língua. É mais ou menos como, sabe, você ir morar na Itália. Ah, mas é tudo do latim. Ok, vai morar na Itália e vai tentar falar português na Itália para você ver o que acontece. Entendeu? Então, ou seja, você consegue aprender outra língua, mas a verdade é que elas têm semelhanças, mas elas não são iguais. Ou seja, não dá para ele falar aramaico e eu falar hebraico e nós dois nos entendermos. Não é possível. Entendeu? Como não é possível falar português e o outro italiano e a gente se entender. Ou francês e a gente se entender. Mesmo que tenha a mesma origem as línguas. Tá? Então aí entra essa importância de Esdras. Por quê? Porque Esdras vai reformar o culto, vai restaurar o culto de Israel. Neemias vai restaurar a governabilidade e vai restaurar os muros da cidade. E Esdras vai restaurar o altar para a preparação para a construção do templo, e ele vai restaurar o culto, a aliança do povo com Deus. E nesse processo precisa conhecer, rever a palavra, rever as escrituras. Então Esdras começa a traduzir, e quando eu digo traduzir, não é traduzir literalmente, ele tem acesso aos textos, e então ele transmite para o povo aquele texto, que está em hebraico, ele transmite em aramaico, para que algumas pessoas possam tomar conhecimento, inclusive, porque a maioria cresceu na Babilônia, gente que sequer tinha conhecimento da lei de Deus, como deveria ter se tivesse crescido na terra de Israel. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Então, o que
Essa parte aqui explica exatamente a importância dessa exegese de Esdras. Os rabinos pressupunham, eu estou lendo aqui mais um textozinho, que é o segundo parágrafo, que sendo Deus o autor da Escritura, o intérprete poderá esperar numerosos significados em determinado texto. Cada detalhe incidental do texto possuía significado. Então, pensa bem, se o povo daquela época, que estava tão próximo de tudo aquilo, em termos temporalmente falando e geograficamente falando, eles precisaram, a essas alturas da história, eles precisavam de alguém que viesse e que tivesse conhecimento linguístico para poder explicar para eles o que o texto está dizendo. Então agora você imagina, nós que estamos aqui, né, milhares de anos depois, nós estamos aqui agora e a gente precisa entender o mesmo texto. Então, em primeiro lugar, isso nos ajuda a valorizar o trabalho dos tradutores. Nós temos hoje o texto em português, você pode lê-lo em português, glória a Deus por isto, mas mesmo tendo ele em português, tem muita coisa no texto que carece de ajuda, carece de interpretação. E é esse cuidado que nós temos que ter para não dizer aquilo que o texto não está dizendo, para não precipitadamente interpretar algo como se fosse não sendo, e assim sucessivamente. Então, essa história, a função de Esdras e essa história que eu te contei, ela ajuda exatamente nos ajuda a entender esta gravidade, o quanto é importante. Primeiro, o processo, todo o processo que esses textos passaram para chegar até nós, todas as nuances, né, ao longo da história. Segundo lugar, a gravidade de manter o conteúdo como ele realmente é, independente de estar na nossa língua ou não, para que a gente possa entender a palavra de Deus realmente como ela é, e a gente então, e nós nos tornarmos então ensinadores responsáveis e eficazes, tá? O uso que Jesus faz do Antigo Testamento, 6.2, Jesus sempre foi uniforme no tratar as narrativas históricas como registros fiéis do fato. As alusões a Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e Davi, por exemplo, parecem todas intencionais e foram entendidas como referências a pessoas de carne e osso e a eventos históricos. Outro elemento de importância é que quando Jesus fazia a aplicação do registro histórico, ele o extraía do significado normal do texto, contrário ao sentido alegórico. Ou seja, quando Jesus citou, por exemplo, Noé, né? Como foi nos dias de Noé, que casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, matou todos, assim será na vinda do Filho do Homem. O que Jesus está fazendo? Jesus está pegando o texto, do jeitinho que ele está escrito, com a pureza do texto, e fazendo uma aplicação simples. Entendeu? Sem alegorias, sem, metáforas, sem nada, usando o texto como ele é. Ou seja, Jesus se referia a esses textos como sendo literais. Tá? Tem muita gente que contesta alguns textos da Bíblia, principalmente a questão do dilúvio, por exemplo, muita gente que contesta. Mas Jesus se referia a esses textos como sendo coisas naturais, normais. Ou seja, as coisas são como estão escritas ali, ou foram como estão escritas ali. Então, ele valida isso de uma forma extraordinária, tá? Jesus denunciou o modo como os dirigentes religiosos haviam desenvolvido métodos casuísticos que punham à parte a própria palavra de Deus que eles alegavam estar interpretando. E no lugar dela, colocavam suas próprias tradições. Olha isso aqui tem que ler. Abre aí Marcos 7:6 e Mateus 15:1. Para você ver o choque entre a forma como Jesus via o texto e os rabinos da sua época. Marcos 7,6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porém, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição.
Ou seja, a lei, os mandamentos que Deus deu foram 10 mandamentos, tá? Nós encontramos esses mandamentos na Torá. Os judeus escreveram um livro para comentar os mandamentos e expandiram eles para 613. Que é o Talmud, né? Então, a Torá é assim, o Talmud é assim. Entendeu? Ou seja, Deus diz algo, por exemplo, não trabalharás no sábado, não guardarás o sábado, coisa assim, né? Para os judeus. Aí eles vão então comentar aquilo no Talmud. Aí eles vão estabelecer regras. Quantas milhas pode andar no sábado? Pode tirar o cavalo do buraco se cair no buraco no sábado, sim ou não? Aí, sabe, até que ponto se você andar vira trabalho? E aí, a coisa é tão simples. Deus disse algo simples, mas eles vão criar um mundo de regras para poder interpretar o que Deus falou e eles acabam expandindo. O que era para ser 10 mandamentos se tornam 613. Entendeu? É disso que Jesus está falando. Lavagem de copo, de jarro, coisa que não está na lei, coisas que não estão no que Deus orientou. Deus disse algo e agora eles, para interpretar aquilo, eles criam uma série de preceitos. Ou seja, não é muito diferente de hoje em dia, não. Como que as igrejas criam, sabe, usos e costumes para poder serem mais santas, para sei lá por quê ou para quê, entendeu? A situação é a mesma, ou seja, nada novo debaixo do sol. É sempre a mesma coisa. Entendeu? Então Jesus está combatendo o quê? Está dizendo para eles o seguinte: vocês leem uma coisa e fazem outra. O compromisso de vocês não é com o que está escrito na lei e nos profetas e tal. Jesus está combatendo exatamente isto, tá? Denunciando, melhor dizendo. Tá? Mateus 15, 1, 9. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí já começa o problema, porque eles não transgridem a lei, eles transgridem a tradição dos anciãos. Tá? Verso 3, ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, meus discípulos estão transgredindo a tradição dos anciãos. Vocês estão transgredindo a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Entendeu? Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem o pai nem a mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, eles criaram uma regra em cima do mandamento, que virou tradição e que suplantou o mandamento. Então Jesus está combatendo isso. Os escribas e fariseus, por mais que quisessem acusar a Cristo do erro, nunca o acusaram de qualquer escritura, de modo antinatural ou ilegítimo. Eles sempre se validavam da tradição dos anciãos. Alguma coisa que Jesus estava fazendo que não agradava a tradição. Onde é que nós já vimos esse filme, hein, apóstolo? Não agradava a tradição. Entendeu? Em outras palavras, Jesus estava way beyond them, muito além deles, porque Jesus era a própria palavra encarnada, e Jesus não estava nem aí para a tradição deles, a tradição era deles, eles que inventaram, eles que se virem com a sua própria tradição. Jesus tinha compromisso com o que havia saído da boca de Deus, o que Deus disse, não com a tradição deles, né? Muito bem, só mais alguns minutinhos aqui, já encerramos. A interpretação da Bíblia do período pós-apostólico. Após a morte dos apóstolos, inicia-se a chamada Era Pós-Apostólica, que vai do século II ao século IV.
É época dos grandes concílios ecumênicos da igreja. No período pós-apostólico, a Igreja de Cristo era liderada por pastores e bispos que vieram a exercer considerável influência sobre a cristandade daquela época. São os chamados pais da igreja. É uma época de intensos debates teológicos sobre questões doutrinárias vitais para a sobrevivência da igreja. Os pais da igreja procuravam entender qual a verdade de Deus examinando as escrituras. Debates vigorosos acontecem quanto ao sentido exato das palavras dos apóstolos e profetas. Uma das questões hermenêuticas centrais era como a igreja cristã poderia interpretar as profecias de instituições, personagens e eventos do Antigo Testamento de forma a refletir a Cristo. E aí começa, na verdade, o período dos pais da igreja realmente é do fim do primeiro século e início do segundo século, né? A era dos pais da igreja, que são os discípulos dos apóstolos, dali para frente, né? A partir dos discípulos dos apóstolos, tá? O que aconteceu? O primeiro concílio de Jerusalém surgiu por uma necessidade de Paulo e Barnabé, capítulo 15 de Atos. Aquele foi o primeiro concílio da igreja. Paulo entendeu que Deus, depois de tentar pregar aos judeus várias vezes, ele entendeu que, na verdade, Deus queria que ele pregasse aos gentios. E ele começou a pregar aos gentios. E aí ele ia, Deus batizava com o Espírito Santo os gentios, começou a acontecer uma série de coisas, e aquilo foi criando tipo assim, e agora, o que a gente faz? Eles não são circuncidados, eles não guardam o sábado, como é que a gente faz agora com essa situação? Então ficou um negócio meio indefinido. Paulo, como sabia que antes dele já havia uma liderança estabelecida, né? O que ele fez? Pegou Barnabé e foi a Jerusalém, reuniu com Pedro, Tiago e João e foi se informar. Escuta, o que a gente faz? Eu estou pregando lá fora, os gentios estão se convertendo, Deus está batizando eles com o Espírito Santo e eles não são circuncidados, eles não guardam o sábado. Como é que a gente faz? Afinal de contas, o que a gente exige dos gentios para que eles sejam igreja de Cristo? Essa foi a primeira razão essa foi a razão para o primeiro concílio da igreja. Então, olha a preocupação de Paulo. Aí reuniram, capítulo 15 de Atos, debateram aqui, acolá, debateram, chegaram numa conclusão. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não exigimos deles coisa alguma, senão que se abstenham da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Então, Paulo agora foi fazer as suas viagens com essa definição. Você ouviu a mensagem de Cristo, creu, veio para dentro da igreja? Para ser igreja, você precisa se abster da prostituição. Essa expressão carne sufocada e sangue significa relação com a feitiçaria, com coisas sacrificadas a ídolos. Tem a ver com idolatria, feitiçaria e etc., que era muito comum naquela época, tá? Então, traduzindo em miúdo, seria: você precisa se abster da prostituição, da idolatria e da feitiçaria. Não se envolva nessas três coisas se você decidir seguir a Cristo. Essas são as exigências para que você, não judeu, se torne parte da igreja de Cristo. Ou seja, simplificaram ao máximo, porque entenderam, aí Paulo vai explicar depois nas suas cartas, que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação não é pelas obras da lei, ele explica isso em Gálatas. A salvação não é pelas obras da lei, a salvação não é pela circuncisão da carne, a salvação não é pela guarda do sábado, mas a salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pronto. Assim eles abriram a porta da igreja para o mundo inteiro, para os gentios do mundo inteiro, porque isso qualquer pessoa pode fazer. Crer que Jesus é o Filho de Deus está ao alcance de todos. Creu que ele é o Filho de Deus? Creu. Pronto, você está salvo em nome de Jesus. Agora, abstência da prostituição, abstência da idolatria, abstência da feitiçaria. Não se envolva com essas coisas que você estará all set. Amém? Perguntas até aqui? Amanhã continuaremos do ponto 6.3.1. A escola de Alexandria, blá, blá, blá. Vamos seguir daqui para frente. Eu vou fazer um resumão disso aqui para a gente entrar nos conceitos mesmo da hermenêutica. Alguma pergunta, gente?
Nada. Pergunta nenhuma pode significar ou que vocês entenderam absolutamente tudo ou absolutamente nada. Ok? Deu um nome. Hã? Cérebro pegando. Vem cá para você aparecer bem bonito no vídeo. Nem vamos estar de pé.